Oi, cadê meus aluninhos? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Passaram bem? Então, hoje a gente vai ter a nossa aula de ciências, tá? Eu mudei um pouquinho o dia, senão vocês teriam muita lição ontem. Então, passei a aula de ciências para hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir na página 115, ampliação dos saberes. Vamos ampliar os nossos saberes, aumentar o nosso conhecimento, tá? O menininho está falando assim, vamos falar sobre os animais vertebrados. Nós tínhamos falado sobre os invertebrados, né? Aqueles que não têm coluna vertebral, não têm vértebras, não tem nenhum ossinho no corpo. Agora, nós vamos falar sobre os vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral, têm vértebras, têm ossos. Antes, porém, conheça a história evolutiva desse grupo de animais. O grupo dos animais vertebrados, como são muitos animais, eles classificaram, né? Eles dividiram em 5 grupos, de acordo com as suas características, tá? Então, quem tinha características semelhantes, ficou tudo no mesmo grupo. Então, são 5 grupos. Nós vamos conhecer agora, ó. A evolução dos vertebrados. Então, começa pelo grupo dos peixes. A Pro vai ler com vocês. Primeiro, deixa eu dar uma lidinha aqui, ó. Atualmente, são conhecidas cerca de 50.000 espécies de vertebrados. São animais que apresentam coluna vertebral pertencentes a diversas espécies. Essas espécies variam em tamanho, em forma, em hábitos, em alimentação e vivem em diversos habitats, que vão desde o fundo dos oceanos até o topo das montanhas. Toda essa extraordinária diversidade é o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. Então, é assim que se inicia a nossa matéria aqui sobre animais vertebrados. Aproveitei um pouquinho com vocês, porque se eu colocasse aqui, seria muita escrita, né? Então, eu coloquei os desenhos como ilustração e nós vamos lendo juntos, tá bom? Aqui, vamos falar de 5 grupos de animais vertebrados, mas, assim, são características gerais, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, tá? Então, começa por peixes. Os peixes foram provavelmente os primeiros vertebrados a surgirem no nosso planeta, tá? Que é o planeta Terra. E isso ocorreu há milhões de anos. Habitavam os mares, rios, riachos, açudes e etc. Onde tinha água, né? Em abundância. Eram pequenos e tinham coluna vertebral. Mas não tinham mandíbula, essa parte aqui, ó. Quer dizer, eles não conseguiam morder. Com o passar dos anos, eles evoluíram com algumas adaptações, as quais contribuíram para que pudessem sobreviver no seu habitat natural, que é a água, né? Peixes vivem dentro d'água. Hoje, esse grupo de animais é o mais numeroso entre os vertebrados. Então, de todos os grupos de vertebrados, o que mais tem animais de diferentes espécies é o grupo dos peixes, tá? Existem mais de 24.000 espécies conhecidas de peixes, que vivem tanto em água doce, como, por exemplo, água dos rios, né? Como em água salgada, água dos mares, tá? Então, aqui é a apresentação geral do grupo dos peixes.
Agora, o grupo dos anfíbios. Da água nasceram, evoluíram e conseguiram se adaptar também ao meio terrestre. Esses animais foram os primeiros invertebrados que se aventuraram a viver em terra firme. Eles têm como principal característica a sua vida dividida em duas fases, uma dentro da água e outra fora dela. De modo geral, os anfíbios são encontrados em ambientes úmidos, quase sempre longe de extremos climáticos, ou seja, longe de lugares onde as temperaturas são ou muito altas ou muito baixas. Ou faz muito frio, ou faz muito calor. Eles fogem disso. Eles gostam daquela temperatura amena, né? Nenhum exagero, nem para cima, nem para baixo. Aqui nós estamos lendo, parece mais uma rã. Aqui temos uma salamandra, aqui temos uma cobra cega, aqui temos um fóssil. Pela característica que está parecendo o fóssil de uma salamandra. Não sabemos, né? Então, vamos lá. Vamos para o outro grupo, de animais vertebrados. Répteis. Na história evolutiva dos répteis, né, dos vertebrados, a ocupação efetiva do ambiente terrestre deu-se via os répteis. Isso devido a algumas de suas características. O ovo com casca que protege o embrião da desidratação, a pele seca e os pulmões mais eficientes. Hoje existem mais de 8.000 espécies desse grupo que vivem principalmente em ambientes quentes ou ambientes úmidos. Então, eles já se adaptam bem em ambientes quentes, né? Nós temos a tartaruga, o lagarto, a cobra, o jacaré, exemplos de répteis, tá? Aves. Da evolução dos répteis, muitas mudanças ocorreram até surgirem as aves, que formaram, ao longo dos tempos, um grupo grande de animais vertebrados com características bem distintas entre si, como voar, nadar, correr, falar. Legal, né? Tem ave que voa, tem ave que nada, tem ave que corre, tem ave que fala. É verdade. De acordo com a história evolutiva das aves, muitas espécies conquistaram a capacidade de voar ao longo de muitos anos. Essa conquista ofereceu condições para o desenvolvimento de outras várias habilidades. Tá? Então, aqui é o grupo das aves. E, por fim, o nosso grupo, né? Olha a nossa espécie aqui, ó. Nós também somos mamíferos. Ainda na sequência evolutiva dos animais vertebrados, surge o último grupo do qual nós, humanos, fazemos parte, os mamíferos. Mamíferos compõem um grupo com mais de 5.000 espécies espalhadas por todo o planeta. São animais terrestres, aquáticos, como golfinhos, focas, baleias, e voadores, como os morcegos, tá? Dessa forma, os animais vertebrados foram divididos em 5 grupos, de acordo com algumas de suas principais características. Então, os 5 grupos. Não esqueçam que os animais vertebrados compõem 5 grupos, tá bom? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa organização facilita o estudo das espécies e sua distinção. Então,
Nós vamos agora para a parte de exploração e descoberta. A menininha está falando, agora que você conheceu a evolução dos vertebrados, então aprender sobre as características de cada espécie de vertebrados? É o que essa menininha falou, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar por peixes. Coloquei esse desenho aqui para vocês conhecerem, né? As partes do corpinho do peixe, a boca, a narina, o olho. O pérculo é uma espécie de uma tampa, ela fica abrindo e fechando, tá? As nadadeiras dorsais, que é aqui o dorso. Nadadeira caudal, aqui é a cauda. Aqui por dentro, nós temos o cérebro. Aqui as brânquias, né? Por onde eles respiram. Aqui o coração, olha que pequenininho. Aqui a medula, espinhal, né? Quando vocês comem peixe, que às vezes vem algum espinhozinho, é daqui que saiu. A bexiga natatória, é um órgão bem importante, vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho para que serve. Aqui é o fígado, o intestino, aqui é o estômago, aqui é a coluna vertebral, a linhazinha aqui do meio. Aqui é o rim, aqui é o ânus, bexiga urinária, gônada. Daqui a pouquinho a Pro vai falar também. A gônada pode ser ou o ovário ou o testículo, tá? Dependendo se o peixe for fêmea ou macho. São glândulas que são responsáveis pela produção de hormônios. Então, elas também são importantes para a reprodução desses peixes, tá? E daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar. Então, vamos ver. Vou ler com vocês. Peixes. Nadadeiras especializadas, músculos sincronizados, força e resistência. Quando o assunto é natação, os peixes são os melhores, até porque o seu habitat natural é na água doce ou salgada, e locomovem-se por meio de nadadeiras. A maioria dos peixes possui um órgão chamado bexiga natatória, olha aqui, ó, que os impede de afundar e ainda permite que tenham movimentos diversos. Tá vendo para que ela serve? Para que serve a bexiga natatória? Para impedir que o peixe afunde e também para ter movimentos bem variados. Alimentam-se, na sua maioria, de algas e de restos de animais. E dividem-se em dois grupos principais. Temos os peixes ósseos, que possuem a coluna vertebral, por exemplo, o bagre, o peixe pintado, o bacalhau e a pescada. E temos os peixes cartilaginosos, que tem a coluna vertebral, essa coluna aqui, gente, é formada por uma cartilagem. A cartilagem é a mesma coisa que a gente tem aqui na orelha, ó. Olha como é dobrável, né? E que a gente tem, se a gente colocar o dedinho um pouquinho só dentro do nariz e sentir ali no meio, também é uma cartilagem, tá? Então, tem peixes que são assim, a coluna vertebral é de cartilagem, são peixes cartilaginosos. O mesmo tecido no nariz e das orelhas. Por exemplo, peixes cartilaginosos. O tubarão, a raia, o cação, entre outros, tá? Então, existem os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, tá? Vou continuar aqui. A maioria dos peixes se reproduz por ovos.
Por isso, eles levam o nome de ovíparos. São animais de sangue frio que necessitam manter a temperatura do corpo igual à do ambiente onde eles se encontram, tá? Se eles vivem na água fria, então a temperatura do corpo é fria. Respiram retirando o oxigênio da água. Olha como que é. A água, ó, o fluxo d'água, entra pela boca, tá? Passa aqui pelas brânquias, aqui as brânquias. Passa pelas brânquias. Nesse processo, ele retira o oxigênio da água, né? Porque ele respira, ele usa para a respiração dele. E aí abre, lembra que eu falei que o opérculo, ele abre, fecha. Aí quando abre aqui o opérculo, essa água sai, tá? É assim que ele faz a respiração, ele respira pelas brânquias. Então, respiram retirando o oxigênio da água que entra pela boca e passa pelas brânquias, saindo em seguida pelos opérculos, que são aberturas que ficam ao lado da cabeça. Depois, pesquisem mais sobre esse grupo, né, de peixes, porque tem muita coisa. Se a gente fosse falar tudo, a gente ficaria uns 3 dias aqui. Então, como tem muita coisa, depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais, tá? O caderno, ele apresenta algumas características que ele sabe que crianças da idade de vocês vão entender, tá bom? E depois, lá no aplicativo, a Pro vai deixar um videozinho para vocês sobre peixes, tá bom? Então, vamos lá. Agora, anfíbios. Olha que legal. Aqui são os girinos, né? São os anfíbios na fase que eles são ainda pequenininhos. E aqui já é a fase adulta. Então, olha que bom essas fotos para vocês observarem a transformação pela qual eles passam. Essa transformação se chama metamorfose, tá? Os anfíbios, eles passam por uma metamorfose completa. Por quê? Durante essa transformação, que a gente chama de metamorfose, o corpo dele vai sendo mudado, porque aqui dentro da água, eles respiram por brânquias, igualzinho os peixes. E aí, com a evolução, com a transformação, eles saem da água, vão viver na terra, só que agora respirando por pulmões, como nós, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre os anfíbios. Corpo compacto, quer dizer que o corpo não é muito grande, né? Mas a cabeça e boca são grandes. Os olhos são saltados, a língua pegajosa, né? Porque pegajosa é para grudar o insetozinho que eles vão usar como alimento, ou alguma outra presa. São as características mais famosas dos anfíbios. Além disso, desenvolvem-se passando por 2 fases na vida bastante importantes. A primeira fase, quando nascem, são os girinos. E a segunda fase, quando passam a ser adultos. Apesar de muitas espécies viverem fora do ambiente aquático, os anfíbios têm uma grande dependência da água. Então, eles até podem ter conseguido sair da água e viver em terra firme, mas ainda assim eles dependem bastante da água, principalmente durante a fase reprodutiva, porque é na água que eles depositam os ovos, tá? Portanto, eles também são animais ovíparos. Então, já sabemos que os peixes são ovíparos, os anfíbios são ovíparos, ou seja, eles nascem de um ovo, tá? Quando os girinos, na primeira fase da vida, eles respiram por meio das brânquias externas.
passam por uma transformação, que a gente já falou que é a metamorfose, que muda sua estrutura física e sua maneira de viver. E quando se tornam adultos, passam a respirar através dos pulmões e da pele. Por isso, os anfíbios necessitam viver em locais úmidos e com um meio ambiente limpo, né? Para absorver esse oxigênio que tem na água, eles também respiram pela pele, tá? Então, temos aí alguns exemplos. Répteis. Temos aqui, olha só, o ninho da tartaruga, um ovo, ninho da cobra. Tem muitas cobras que, para protegerem seus ovos e até para aquecerem esses ovos, elas se enrolam em volta dos ovos. Aqui o ninho do jacaré, tá? Para o pleno desenvolvimento dos filhotes, os ovos são chocados sob o calor do sol. Após esse período, o réptil quebra a casca e nasce. Mas vamos ver aqui algumas características. Alguns répteis são temidos pelo homem, como a cascavel e os crocodilos. Outros, como a tartaruga marinha, precisam ser preservados. Os répteis respiram por pulmões, retirando do ar o oxigênio para realizar trocas gasosas. Então, ele absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, né? São animais de sangue frio, também conhecidos como pecilotérmicos. Por isso, precisam do sol para se aquecerem e assim aumentar a temperatura corporal ou equilibrar essa temperatura em relação ao meio ambiente externo onde se encontram. E por que eles gostam de sol? Para equilibrar a temperatura do corpo deles. Por quê? Porque eles são animais de sangue frio. Os répteis possuem o corpo coberto por uma pele seca e resistente, quase impermeável, que os protegem da desidratação, permitindo a eles também que rastejem entre terrenos arenosos ou acidentados. Uma pele bem grossinha, né? Que é para eles não se machucarem até por onde eles forem se locomover. A fecundação da maioria dos répteis é interna, sendo a fêmea geralmente ovípara. O desenvolvimento dos embriões ocorre inteiramente no interior do ovo, que é dotado de casca protetora calcária com poros, o que permite a troca de gases. Então, o ovo tem porozinhos, né? Tem uma espécie de buraquinhos, que é também para entrar oxigênio e liberar gás carbônico, tá? É uma casca mais durinha, né? Para não virem outros animais, né? Querer, mesmo assim, se o animal for muito forte, eles ainda podem pegar esses ovos. Mas é para o ovo não se quebrar com facilidade e dar tempo do animalzinho se formar lá dentro, né? E tem a parte que a Pro já leu aqui, tá? Para o pleno desenvolvimento dos filhotes, os ovos são chocados sob o calor do sol e após esse período o réptil quebra a casca e nasce. Vamos ver um pouquinho como que é a locomoção dos répteis, como é que eles vão de um lugar até o outro. Então, vamos ver aqui, ó. Eu já coloquei alguns exemplos, né? Esse é o que vocês têm no caderno. Lagarto, cobra, tartaruga marinha, jacaré. Os répteis se locomovem de diferentes maneiras de acordo com a espécie a qual pertencem. Os lagartos, eles andam sobre as 4 pernas. Alguns, para correrem, usam somente os membros traseiros, né? As pernas de trás.
As cobras usam a barriga para empurrarem o corpo para frente e assim se locomover. As tartarugas marinhas apresentam nadadeiras ou pés com membranas entre os dedos, tá? As nadadeiras aqui, para elas irem batendo e conseguirem se locomover lá na água. As serpentes marinhas usam suas caudas achatadas como remos. Os jacarés e os crocodilos nadam balançando a cauda de um lado para o outro. O jacaré também pode ficar tanto dentro da água como fora, né? Agora, nós vamos fazer uma parte de exercício. Então, olha, o que a gente aprendeu até agora? 3 grupos dos animais vertebrados. Os peixes, os anfíbios e os répteis. Lá no aplicativo, a Pro vai deixar um videozinho de cada um desses grupos, tá? Com uma ilustração da aula para vocês, tá bom? Mas seria muito bom vocês pesquisarem um pouquinho mais. Até com vídeos mesmo. Tem muita coisa para vocês aprenderem sobre esses grupos, tá? Diálogo com o texto. Então, aqui, eles querem saber como que é a reprodução desses 3 grupos. Os 3 grupos, gente, tanto dos peixes, como dos anfíbios, como dos répteis, os 3 grupos são ovíparos, tá? Ou seja, esses animais nascem por meio de ovos. Bom? A respiração. Tirando os peixes, né? Exceto os peixes, a respiração é por meio de pulmões. A gente sabe que no começo da vida, os anfíbios respiram por brânquias. Mas aqui, ó, na fase adulta, respiração por pulmões, respiração por pulmões. Só aqui que é a respiração por brânquias, tá? Aqui, a Pro vai começar a colocar ali na outra página, porque como tem muito escrito, ó, escrever um pouquinho das características gerais, como que a alimentação, modo de vida, cobertura da pele e locomoção. Algumas características gerais dos peixes, dos anfíbios e dos répteis. Vou começar pelos peixes. Se vocês acharem que dá para escrever tudo isso aí nesse espaço que vocês têm, muito bom. Se vocês acharem que não dá, selecionem aí dessas informações o que vocês gostariam de escrever, bom? Mas eu acho que adaptando, adequando bem o tamanho da letra, pode ser que caiba sim, tá? Então, características gerais aqui dos peixes. Eles vivem na água dos mares, ou dos oceanos, ou dos rios, ou dos lagos, tá? Se tiver água abundante, não for água poluída, pode ter um peixinho lá. Em sua maioria, os peixes são ovíparos, ou seja, reproduzem-se por meio de ovos. Eles respiram pelas brânquias, e as brânquias, gente, também podem ser chamadas de guelras, tá? É a mesma coisa, brânquias e guelras. Locomovem-se por meio de nadadeiras, e a maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Seria até legal, né? Vocês terminaram de fazer essa parte, aí para dar uma descansadinha da escrita, vai lá e vê o vídeo sobre peixes, tá? Aí tem a outra parte aí do quadro sobre anfíbios, a mesma coisa. Se achar que cabe tudo isso, ótimo. Adequar direitinho o tamanho da letra, né? Se achar que não cabe, selecionem aí o que vocês acharem que é mais interessante para constar aí na lição do caderno de vocês. Anfíbios, em sua maioria, sapos, rãs e pererecas são saltadores. As salamandras, elas caminham e as cobras cegas se arrastam. Na água, são nadadores.
Para nadar, as larvas usam a cauda. As larvas são os girinos, né? E os adultos utilizam as patas, que possuem membranas interdigitais, que são essas membranas aqui, tá? Parece um pouquinho o pé de pato. No início da vida, respiram por brânquias. Na fase adulta, respiram por pulmões e pela pele. E vivem essencialmente em lugares úmidos, né? Eu já tinha falado. Terminou essa escrita? Ai, deixa eu dar uma descansadinha agora. Deixa eu assistir o vídeo sobre anfíbios, né? Seria bom. Já ilustra a parte escrita e já vai guardando também, vai assimilando. Depois da matéria escrita, tem a visual. Vai ser bem interessante. Répteis. O nome réptil vem do latim reptare, que quer dizer rastejar. Refere-se ao modo de locomoção desses animais, como é que eles vão de um lugar ao outro. Tá? As quatro patas ausentes nas cobras, quer dizer, os outros répteis têm, as cobras não. As quatro patas situam-se no mesmo plano do corpo, tá? Mesmo plano do corpo, determinando o rastejamento do ventre, que é a barriguinha, né? No solo. Para realizar seus movimentos, os répteis apresentam músculos bem desenvolvidos. O seu esqueleto é totalmente ósseo. Daqui é o dragão de Komodo, né? E o vídeo é sobre ele. Então, depois de escreverem, podem ir lá assistir o vídeo. Não se assustem, hein? Porque ele é bem grandão. Exercício 2. Explique por que os anfíbios, na fase adulta, necessitam ficar fora ou próximo à água para viver. Eu já explicou. Isso acontece porque, quando adultos, os anfíbios respiram através dos pulmões. Respiram também através da pele. Por isso, a necessidade de viverem em locais úmidos. Tá? Temos um sapo. Oi. Temos uma salamandra. E temos aqui, olha o ovinho. Coloquei para vocês verem. Olha o girino nascendo de um ovo. Tá vendo? Olha ele aqui dentro, no ovinho. E é a hora que ele já está saindo do ovo. Está nascendo. Página 124. Vamos lá. Leia as tirinhas a seguir e responda a proposta de série. Então, aqui é mais uma história do Armandinho, tá? Ele está ouvindo aqui alguém falar. Esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva. O senhor que pensa. Então, ele deve estar falando um enfermeiro, né? Acho que ele foi levar o sapinho dele para ser vacinado, né? Aí o enfermeiro está falando, olha, essa campanha aqui é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva. Aí o Armandinho, o senhor que pensa. Chama ele de perereca para ver se ele não fica com raiva, né? Porque o sapo é de uma espécie, perereca é de outra, né? Explique por que o Armandinho afirmou que, se um sapo for chamado de perereca, ficará cheio de raiva? Porque, em comparação com sapos e rãs, as pererecas apresentam um tamanho muito reduzido. O perereca é bem pequenininho. Sua pele é lisa e úmida, como a das rãs, e podem ser diferenciadas observando-se seus dedos. Os dedos das pererecas possuem ventosas que permitem que elas literalmente subam pelas paredes. Tá?
Bem legal. O Armandinho sempre divertidinho. Ele não é divertido, ele diverte a gente. Né? Ele gosta, ele é bem questionador, ele gosta de fazer perguntas. Letrinha B, o Armandinho de novo. É um jacaré de papo amarelo. Não chega perto, Dinho. Dinho é o apelido de Armandinho, né? Pode ser perigoso. Aí ele falou, eu sei. Quase foram extintos por nossa causa. Ele deve estar apavorado. Então, o Armandinho está falando que quem deve estar com medo é o jacaré. Não é ele que deveria estar com medo, mas sim o jacaré. O que o personagem Armandinho quis dizer no terceiro quadrinho quando afirmou? Quase foram extintos por nossa causa. Então, por isso que o jacaré é que deve estar com medo do ser humano, né? Armandinho quis dizer que o jacaré deve estar assustado, pois sabe que muitos de seus familiares jacarés já foram extintos e caçados pelos homens. Então, ó, esses são os jacarés aqui, ó, esses são exemplos de jacarés de papo amarelo, tá vendo? Eles são muito caçados. Por isso correm perigo de extinção, tá? Depois nós vamos para a lição de casa 3, pedindo para a gente observar a cena aí desse peixe que se chama pirarucu. Está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa, mas essa pesquisa é para vocês mesmos, para vocês aprenderem mais sobre essa espécie de peixe, tá? Que é uma espécie que vive nos rios do Amazonas e corre risco de extinção. E aqui a Pro já ajudou um pouquinho a vocês, respondendo por qual motivo o pirarucu sofre risco de extinção? Devido à caça predatória realizada pelo homem, principalmente na época de reprodução dos peixes. Na época em que eles vão ter os filhotinhos deles, né? Vão crescer e aí vão se reproduzindo, né? Cada vez mais e não vão deixar essa espécie acabar. Bem nessa época da reprodução, os pescadores vão lá e pescam. Então, vai chegar um dia que não vai mais existir essa espécie de peixe. Então, não pode ficar pescando na época de reprodução, tá? Daí é uma caça, uma pesca predatória. Está destruindo, está acabando com a espécie desse peixe. Pessoal, hoje é isso, tá bom? Estudem bastante, pesquisem mais. É um assunto muito interessante. Todo mundo gosta, né, de animais. Olha aí que cena mais linda, né? Da fauna em perfeita harmonia, né? Seria muito bom que o nosso mundo fosse exatamente assim. Os animais vivendo no habitat natural deles, né? Ninguém maltratando animais. Seria muito bom. Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa, tá bom? Tchau, pessoal. Um beijinho bem carinhoso da Pro, viu? Bye, bye.